Bem-vindas, bem-vindos a mais um Hashtag na Cozinha e hoje a gente vai dar uma passeadinha pela região sul do Brasil. Vamos até a região das Serras Catarinenses, onde eu tive a oportunidade de aprender essa receita que trago para vocês hoje. Um prato muito saboroso chamado entreveiro. Entreveiro vem do original espanhol, que é entrevero, que significa confusão, balbúrdia, rebu. E aí esse prato com esse nome, vocês já vão ver por quê, acabou virando entreveiro aqui no Brasil. Para isso, para a gente fazer o entreveiro, nós vamos utilizar sal para temperar, azeite de oliva, carne bovina picada em cubos pequenos, carne de frango picada em cubos pequenos, carne suína picada em cubos pequenos e a estrela do entreveiro, pinhão. E nós vamos falar um pouco sobre o pinhão dentro da gastronomia, da culinária brasileira. Cebola, tomate. Algumas pessoas usam pimentão, vai do gosto, não é obrigatório, pode usar, pode não usar, que a gente vai fazer sem o pimentão. Lembrando, você que quer receber em primeira mão nossas receitas, os nossos programas, manda um WhatsApp para esse número que aparece aqui na base da sua tela, dizendo eu quero participar da lista VIP do Hashtag na Cozinha. E cada programa saindo do forno a gente manda diretamente para você em primeira mão. Mandando um abraço para o pessoal da RPTV da região de Campinas e da TV Alfa, lá de Botucatu, que transmitem via cabo o nosso programa Hashtag na Cozinha. E os detalhes das nossas receitas, proporções, medidas, todos os detalhes você pode baixar pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu notebook, entrando no www.tvlitoralubatuba.com.br. Lá tem o e-book do Hashtag na Cozinha, ok? Vamos então para a nossa receita? Gente, esse é um prato simples, comumente preparado nos finais de semana, nas casas das famílias. Raramente a gente encontra um restaurante que serve o entreveiro, mas eu tive a oportunidade de conhecer um lugar lá que fazia e fui muito bem recebido lá em Urubici. E a dona do restaurante fez generosamente esse prato para a gente conhecer e estamos trazendo aqui para vocês o entreveiro. Então, eu vou mostrar para vocês o corte. O corte é o mesmo tanto para os legumes, para a cebola, para o tomate, que é uma fruta, mas a gente chama comumente de legumes, quanto para as carnes, tá? Aqui no plano de detalhe, mostrando para vocês que a gente faz tiras. Espera aí que a faca não está muito bem afiada. Dá um tratinho aqui, vocês sabem, faca, usou, tem que afiar. Beleza. Aqui. Agora sim. A gente faz umas tiras. Isso serve para corte para o frango, para carne suína, para carne bovina, que eu estou cortando filé da carne bovina. Então as tiras mais ou menos nessa espessura aqui. E aí a gente vem cortando os cubinhos, certo? De forma que fiquem cubos pequenos. Por quê? Porque esse é um prato. Depois na chapa vocês vão ver, a gente mistura todos os ingredientes. Às vezes ele é comido com pão, às vezes ele é comido com arroz. Então, se é comido com fatias de pão, não dá pra gente trabalhar com fatias com pedaços muito grandes, né? Então fica mais confortável de colocar na boca os pedaços pequenos, certo? Então aqui, vamos guardar os cubos de carne. A carne bovina, que eu acabei de cortar. Cebola, mesmo padrão de corte. A cebola está cortada em cubos pequenos. Fazer o mesmo trabalho com o tomate. Prontinho, gente. Cebola picada, tomate picado. Aí o pinhão. O pinhão a gente não corta para valorizar esse ingrediente, tá? Então nós vamos trabalhar com o pinhão inteiro, como está aqui, ok? Ele já foi cozido, ele já foi descascado e a gente vai trabalhar com ele na chapa, já praticamente pronto para ser comido, beleza? Vamos então acender o fogo e vamos para a chapa, beleza? Deixa eu ver se tá quente. Já está ótima essa chapa. Ah, mas eu não tenho chapa de ferro, não tem problema, pode fazer numa frigideira. Ah, eu tenho uma chapa, mas ela é daquela em forma redonda, não tem problema. As pessoas fazem, lá em Santa Catarina, nas Serras Catarinenses, habitualmente fazem até com disco de arado. Já viram aqueles discos de arado que o cara solda o meio, põe as alças?
fazem quantidade tão grande para muita gente, num domingo, por exemplo, que fazem no disco de arado. Vamos lá? Azeite, para a gente dar uma besuntada nessa chapa. Vou fazer um trabalho aqui, ó, de pincelar, que é para uniformizar o azeite aqui. E já vamos entrar com as nossas carnes. Aqui a carne suína, o frango, a carne bovina. Vou montar ao lado aqui a cebola. A chapa, gente, ela fica colorida enquanto a gente está trabalhando com esse prato. A cebola aqui. Vamos dar uma mexida boa, porque tem que ficar tudo bem passado, tá? Tomate eu ponho depois, vou pôr por último. Não por último, que o último vai ser o pinhão. Gente, enquanto a gente está aqui fritando na chapa os nossos ingredientes do entreveiro, vamos falar um pouco sobre o pinhão, né? Pinhão aqui, olha, esse ingrediente bastante conhecido de nós brasileiros. O pinhão é o fruto de uma árvore chamada araucária. Existem vários tipos de araucárias no mundo. E o Brasil tem uma que é típica nossa, nativa nossa, que é muito presente e originária da região sul do Brasil, no Paraná. Inclusive o pinhão é o símbolo do estado do Paraná. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e algumas áreas mais frias do estado de São Paulo, sul de Minas, como Campos do Jordão, Monte Verde, Gonçalves, Santo Antônio do Pinhal, são regiões que também produzem bastante pinhão, bastante araucária. E o pinhão, ele é muito calórico, muito nutritivo, ele é muito importante na alimentação das populações dessas regiões mais frias. Então, existem hoje, não só hoje, mas assim, de um tempo para cá, existem até cidades que promovem festivais gastronômicos cujo tema principal é o pinhão. E aí as pessoas desenvolvem receitas em função do pinhão. Então é bolo de pinhão, pão de pinhão, carne com pinhão, o próprio entreveiro, que é uma comida que leva o pinhão. Eu já provei em vários lugares receitas com pinhão. Confesso que para mim ele sempre fica à parte, ele nunca fica muito incorporado ao prato. De tudo que eu provei, eu acho que assim, uma única receita, que era um bolo de pinhão, o pinhão estava um pouco mais homogêneo ali no sabor. Então ele é quase um complemento. Ele não é um ingrediente como, sei lá, uma cebola ou a própria carne, que vai integrando o seu sabor ao sabor dos outros ingredientes do prato. Ele fica um pouco à parte, assim, a gente sente bem o sabor do pinhão quando a gente mastiga, mas ele não dá sabor exatamente ao prato. Então é um ingrediente importante. Existe no Paraná existe uma coisa muito interessante, uma maneira de preparar o pinhão, chamada pinhoata. As pessoas pegam as folhas da araucária, que são muito pegam fogo muito fácil, né? Muito inflamáveis, juntam bastante daquelas folhas, jogam o pinhão no meio daquelas folhas e põem fogo. Então o tempo em que aquelas folhas estão queimando é o tempo de assar o pinhão. Então, ao invés de comer o pinhão cozido, como a gente come habitualmente, né, a maior parte das vezes, eles assam diretamente nas folhas da própria árvore, da araucária. Essa pinhoata também é um jeito peculiar, um jeito bem rústico, um jeito quase de sobrevivência, né, um jeito campestre de preparar o pinhão, e é bem interessante também. Se vocês tiverem oportunidade um dia de conhecer a pinhoata, aproveita, não percam a oportunidade. Bom, voltando aqui para o detalhe da nossa chapa, as carnes já estão num ponto legal, carne de porco, carne de frango, já até deu uma misturada nelas. Vamos salgar agora. Aqui, ó, salgando as carninhas. Beleza. Ótimo. Misturar bem.
pegar bem o sal. Agora a gente entra com o tomate. Por que não entra com o tomate antes? Porque o tomate tem muita água. Então ele ia virar um molho, ele ia virar um caldo. O tomate e o pinhão. Olha só, gente, olha que colorido que fica, que apetitoso, que saboroso. E agora é o momento em que a gente faz o quê? O entrevero, propriamente dito. Quando a gente mistura tudo isso aqui, faz a confusão. Já podemos apagar o fogo, o calor da chapa já tá beleza, dá pra gente continuar misturando aqui os ingredientes, integrando todos, homogeneizando o nosso entrevero. Então, pessoal, aqui está o nosso entrevero de carnes e pinhão, a estrela do nosso hashtag na cozinha de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado, que vocês façam na casa de vocês um prato simples, um prato gostoso de fazer, um prato colorido, um prato aromático, saboroso. Eu tenho certeza que vai agradar aí na sua casa. Um abraço, pessoal de Santa Catarina, das Serras Catarinenses, um lugar maravilhoso do Brasil. Aliás, o Brasil cheio de lugares maravilhosos, vale a pena ser conhecida a região das Serras Catarinenses e comer um entrevero na casa de algum catarinense. Esperamos que vocês tenham gostado e contamos com vocês no nosso próximo hashtag na cozinha. Até lá, pessoal!